Sou a professora Sueli. Vou apresentar o meu plano de atendimento educacional especializado como parte do processo seletivo para professores PDE do estado do Paraná. Meu plano está elaborado com base no estudo de caso 1 do estudante JP, data de nascimento 22 de abril de 2009. Ele está matriculado no 6º ano, turno matutino. O diagnóstico desse aluno é deficiente intelectual. E esse aluno será atendido na segunda e sexta-feira com 1 hora de atendimento, previsão de 4 atendimentos. Já observando a data de nascimento de JP, percebe-se que ele é um aluno repetente e que já tem uma defasagem em relação à idade série, o que já requer aí uma atenção especial. JP, ele apresenta uma série de dificuldades. Na leitura escrita, ele apresenta pouca fluência, ritmo lento, sem flexões e não respeitando as pontuações. Na interpretação de textos, necessitamos sempre do auxílio do professor para entender as informações implícitas e explícitas contidas no texto. Na escrita, não apresenta coesão e coerência, com alguns erros ortográficos. JP apresenta dificuldade na realização de operações com recursos de multiplicação e divisão, e na interpretação e resolução de situações problema. Em relação ao comportamento, os professores têm reclamado que JP mostra-se agitado, fala muito, não consegue ficar parado, participa das aulas parcialmente, não possui todas as atividades escritas no caderno, é desorganizado com seus materiais, distrai-se facilmente com os estímulos alheios. Para escrever, ele demora muito tempo, realiza poucos registros e parece não entender o que é pedido nos enunciados de atividades e avaliações. Bom, se o aluno é deficiente intelectual, aí já necessitam das adaptações nas avaliações. Por quê? É característica do deficiente intelectual as abstrações, ele tem muita dificuldade com abstrações, com atividades abstratas, e também em relação ao tempo e quantidade de atividades. Os professores já devem observar e realizar tais adaptações. JP, com todo esse comportamento, eu iniciaria a minha intervenção chamando a família na escola. Eu tenho conhecimento de que essa família é sempre presente na escola, que tudo que lhe é solicitado eles atendem. JP possui um ambiente em casa para realizar estudos. Se precisar de adquirir algum material para somar a aprendizagem de JP, é uma família que está ali e vai atrás. Então, é parceira da escola, participa de todas as atividades escolares. Então, eu começaria por aí. Orientaria esta família para que possa procurar um neurologista ou psiquiatra para poder avaliar, porque esse comportamento de JP trata-se de características de uma pessoa com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o diagnóstico só pode ser fornecido pelo neurologista ou psiquiatra. Esse seria o ponto de partida para entender melhor JP e os encaminhamentos que seriam necessários para o progresso e sucesso desse aluno. O meu trabalho foi elaborado com base na taxonomia de Bloom. Ele, que é um psicólogo norte-americano, que realizou vários estudos nessa área da educação, né, na área da aprendizagem. E eu gosto muito quando Bloom nos apresenta os 3 domínios, que é o domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Os 3 estão interligados. E é muito importante que, quando ele nos apresenta, como se fosse um formato de escadinha, e cada degrau refere-se a uma etapa na vida deste aluno. E ele deixa claro que é muito importante, o que vem acontecendo na educação hoje em dia é que, às vezes, o aluno está lá no lembrar e os professores estão cobrando para ele analisar, ou avaliar, ou criar. Então, é importante perceber em qual etapa esse aluno está, não parar nessa etapa, e desenvolvendo para que o aluno possa progredir mais adiante nessa escada. Então, eu parto desse princípio da taxonomia de Bloom, considerando toda a sua pesquisa e orientação que ele faz. Outra coisa importante são os estilos de aprendizagem,
Perceber se JP trata-se de um aluno visual, que é aquele que precisa de ver figuras, de ver imagens para aprender. Auditivo, que é aquele aluno que precisa apenas ouvir, ele consegue aprender se ele já estiver somente ouvindo. E o sinestésico é aquele que aprende fazendo. Isso é muito importante a gente ter bem claro. O objetivo geral em língua portuguesa é selecionar, ler, compreender, estabelecer pontos de vista, produzir textos e literário. Em matemática, resolver, elaborar problemas que envolvam operações com recursos, multiplicação e divisão. No objetivos específicos, eu vou partir sempre da ideia, considerando o conhecimento prévio do aluno. Então, antes de cada atividade, de cada conteúdo que eu for fornecer, oferecer para este aluno, eu vou partir do conhecimento prévio que o aluno já traz. Então, eu vou estar sempre indagando para ele se ele já conhece textos literários, né, que eu vou trabalhar com os 2 textos literários, poesia e conto, que faz parte do conteúdo no currículo para o 6º ano. Então, em língua portuguesa, partindo do conhecimento prévio do aluno, eu vou ajudá-lo a escolher e estabelecer pontos de vista sobre textos literários, exemplificar e apresentar de forma oral as características principais dos textos, perceber, então, se o aluno conhece a estrutura desses textos. E estabelecer ponto de vista, eu acho muito interessante apresentar vários textos para que o aluno possa fazer escolhas. Aí está a manifestação do protagonismo do aluno. Entender, descrever o que é texto literário, ilustrar texto literário, interpretar texto literário e produzir texto literário. Esse aluno tem que ser colocado no final do processo sempre a uma produção pessoal. Analisar, selecionar textos literários, que eu acho muito importante, já instigando o protagonismo do aluno em realizar escolhas. Encontrar coerência em um texto literário, estabelecer pontos de vista, considero importante, ou intenções subjacentes a uma informação dada e contrastar opiniões. Isso é muito importante na atualidade, porque o aluno tem que ser formado para apresentar o seu ponto de vista, a sua opinião na sociedade. Em matemática, compreender o processo da multiplicação e divisão e resolver as situações e problemas envolvendo operações com recursos escolhidos pelo aluno. Quando eu falo de recursos, se trata de você, em matemática, eu começaria construindo a tabuada coletivamente, porque o aluno vai aprender mais, é uma atividade muito longa, e é importante que os alunos sejam objetivos, né? Então, eu faria uma produção da tabuada coletivamente. Em matemática, eu partiria da tabuada, porque eu acho que isso facilitaria o entendimento deste aluno. A multiplicação, trabalhar associada com a ideia da adição, ou seja, utilizando recursos, nesse caso aqui eu tenho copinhos, né, de docinhos, mas poderia ser canudos, poderia ser sementes, para que o aluno trabalhe a multiplicação, partindo disso, a divisão com a ideia de repartir. Analisar, elaborar gráfico, né? Os valores dos produtos, documentar essa pesquisa. Então, faria pesquisa com os alunos, que é uma atividade prática, e o aluno elaboraria situações, problemas para serem resolvidas. Resolveria todas as atividades com metodologias ativas. Utilizaria a aprendizagem baseada em problemas, né? Que seria essa prática, vamos pesquisar, vamos elaborar o gráfico, vamos produzir uma situação, um problema, passar para o colega resolver. Então, utilizaria a aprendizagem em pares, né? Roleta do Wordwall, nesse recurso eu trabalharia na tabuada. 2 vezes 2, e o aluno responderia. Também poderia colocar o nome do aluno, porque eu poderia passar questões para o aluno, se parasse o nome dele e eu indagá-lo. Essa tabuada dos 5, recortaria o resultado, né, para o aluno colocar ali. O dominó da tabuada, eu tenho 81, quem tem 6 vezes 7? Né? Então, são jogos pedagógicos para trabalhar com a tabuada. A tabuada seria construída com base nesse cartaz aí, né? O aluno já teria o 2 vezes 1, ele só colocaria o resultado. Também trabalharia com a história sanfonada, né? Que o aluno faz a produção coletivamente, você vai desdobrando, aí aparece, ó, era uma vez, e o aluno vai dando continuidade, né, na produção da história. E também tem na produção de história o saco mágico, né, que você vai mostrando um objeto e o aluno vai produzindo. E não poderia encerrar antes de falar do trabalho colaborativo com o professor. Como se daria? Através, no momento da hora-atividade, no momento de estudo e planejamento, no momento da semana pedagógica, né?
através de WhatsApp, contando com a ajuda do pedagogo para poder fazer essa ponte entre mim e os professores, porque é necessário essa parceria para que a gente possa ir analisando o aluno para obter resultados positivos. Eu encerro meu plano. A persistência é o caminho do êxito, que é uma frase de Charlie Chaplin, que tem o sentido de que todo indivíduo é capaz de aprender. Então, o indivíduo tem um processo lento, pode ter mais dificuldade, mas ele é totalmente capaz de aprender. Nós precisamos acreditar no potencial desses alunos para que esse aluno possa ter sucesso na vida escolar e na vida pessoal.